Eu sou Estela Pieve, coordenadora de projetos no Instituto Escolhas. Bem-vindos à nossa terceira aula do curso online Boas Práticas para Pesquisas que Acessam Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado. Um curso realizado pelo Instituto Escolhas, em parceria com instituições de ensino superior da Amazônia Legal e que tem como objetivo oferecer instrumentos a pesquisadores interessados em adequar suas pesquisas acadêmicas à Lei 13.123 e garantir boas práticas de pesquisa que reconheçam a importância das populações tradicionais na conservação da nossa biodiversidade. Hoje, nossa aula será ministrada pela Bruna Gomes Maia, do Escritório Nascimento e Mourão Advogados, e pela Manuela da Silva, pesquisadora da Fiocruz. Bruna é mestre em Direito e Globalização pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, e especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Manuela é bióloga e doutora em Engenharia de Alimentos pela Unicamp. Atualmente é gerente-geral do Biobanco Covid-19 da Fiocruz. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo uma ótima aula. Bruna, por favor. Obrigada, Estela. É um prazer poder contribuir para essa capacitação da Lei 13.123. Na aula de hoje falaremos sobre a operacionalização dessa lei, abordando os aspectos mais práticos do dia a dia dos pesquisadores. Então, com licença, vou começar a compartilhar minha tela com a minha apresentação. Foi? Foi. Pronto, ótimo. Então, como falei anteriormente, a ideia dessa aula é reforçar alguns conceitos já trazidos na aula anterior, né? E focar na operacionalização da lei, no aspecto prático do pesquisador. Então, a ideia é cobrir os seguintes pontos. Como descobrir o que é considerado parte da biodiversidade brasileira, né? De forma prática para o pesquisador, né? Ele está pesquisando uma espécie, uma planta, como descobrir? Onde pesquisa? Reforçar alguns conceitos, né, importantes para os pesquisadores. O cadastro prévio, quais os marcos importantes, os marcos que os pesquisadores precisam ter em mente. Atividades que não precisam ser cadastradas, né, com previsão legal, e no caso, no decreto, em algumas orientações técnicas do CEGEM. Conhecimento tradicional associado, o que eu preciso saber, né, os pontos de atenção principais para o pesquisador, remessa e envio, conceito de cada um, conceito e diferenças, pontos relevantes de cada um, e autorização. Em alguns casos, né, além do cadastro no CIGEM, o pesquisador também precisará de uma autorização para acessar a biodiversidade brasileira. Quais casos? Né? E uma pincelada, né, uma rápida pincelada em algumas obrigações do CISBio. Reforçando conceitos da Lei 13.123 de 2015. A Anitta e o João, eles falaram na aula anterior do conceito de patrimônio genético. E, nesse momento, eu gostaria de reforçar esse conceito, né, como informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. E aqui é importante que, no conceito legal, existe o termo informação. E o que significa? Significa que informação de origem genética é muito ampla. E isso engloba tanto amostras físicas, né, que é considerado patrimônio genético para fins da nossa lei, como sequências genéticas digitais, né? Então, o escopo da nossa lei é amplo. Mas tudo bem, Bruna, você explicou o que é patrimônio genético, mas a lei, ela cobre o patrimônio genético brasileiro. E a lei também consta o que é considerado patrimônio genético brasileiro e o que o pesquisador precisará ter em mente. Então, são espécies encontradas em condição in situ, isso quer dizer, em seu habitat natural, que sejam nativas ou exóticas, introduzidas no Brasil e que tenham adquirido características distintivas próprias.
Vale salientar que esse conceito, né, o do que são consideradas essas características distintivas próprias, ainda está em discussão em uma câmara temática específica do CEGEM. Espécies encontradas em condição ex situ, quer dizer, por exemplo, em alguma coleção de sementes, muito comum na Embrapa, né, a gente lembrar da Embrapa, desde que encontradas em condição in situ, isso quer dizer que esteja presente naturalmente, né, no habitat natural. Variedade tradicional local ou crioula, ou raça localmente adaptada ou crioula. São alguns, né, o que a lei traz do que é patrimônio genético. Outras informações sobre a aplicação da lei. A pesquisa abarca a pesquisa básica, a lei abarca a pesquisa básica e a pesquisa experimental. Eu trouxe esses dois conceitos, né, do que para vocês, né, imagino que já devem saber, mas foi feita uma pergunta na aula passada que tinha a ver com isso. E eu trouxe justamente para explicar. A pergunta foi o seguinte: pesquisas para conhecer a composição florística de uma vegetação, estimar a biodiversidade e compreender fatores que afetam entram como pesquisas nos termos da lei. Ressalto que são pesquisas que não visam produtos. Então, respondendo essa pergunta, né, nós já respondemos na aula passada, mas trazendo novamente esse ponto que foi uma dúvida do pesquisador. As pesquisas básicas, elas fazem parte do escopo da lei, e aqui eu cito algumas, né, epidemiologia, ecologia, taxonomia, filogenia, e mesmo que não exista um produto final, seja intermediário ou um produto acabado final, e que não tenha comercialização, né, estamos falando aqui da obrigação do cadastro no CIGEM, né, nem estamos falando aqui de repartição de benefícios. Então, existirá, né, atingindo os marcos, né, que vamos falar mais na frente, já foi falado, e vamos reforçar, que é o marco da divulgação do resultado, no envio, pedido de patente ou comercialização. Sim, essa pesquisa, essa atividade, ela deve ser registrada e cadastrada no CIGEM. Com relação à DSI, eu comentei anteriormente que é pacífico, que DSI faz parte, né, da definição de patrimônio genético brasileiro como sendo informação, e informação é ampla, engloba DSI. Né? Mas, se isso é pacífico, digamos assim, no Brasil, no âmbito da nossa legislação de acesso e repartição de benefício, no âmbito internacional existe toda uma discussão, né, se DSI será considerada, será incluída, né, no escopo do Protocolo de Nagoya. Isso porque o texto do Protocolo de Nagoya menciona, eles usam a expressão material genético. E aí muitos países membros da convenção, eles dizem, não, mas é material. Material não é sequência genética digital, né? Remete à amostra física, uma amostra tangível. Né? Então, países da União Europeia não aceitam, né? São contrários nas discussões, na inclusão de DSI. Já o Brasil, como outros países do grupo dos países africanos, defendem, né? Geralmente, os países ricos em biodiversidade defendem a inclusão de DSI, mas a inclusão de DSI apresenta alguns desafios. Né? Não podemos negar que é muito diferente o controle de uma amostra física, né, para um arquivo digital com sequenciamento genético. Né? Existe dificuldade de traceability, rastreabilidade das sequências digitais. A informação digital ela é muito mais fluida, né? Então é muito mais difícil de monitorar o uso dos recursos genéticos. Também a questão que em uma única pesquisa podem ser utilizadas centenas de sequências, né, no mesmo estudo. Então, muitos pesquisadores comentam como vou cadastrar, por exemplo, milhares de sequências que são usadas nesses estudos. São dificuldades porque não é possível para a DSI estabelecer as mesmas obrigações utilizadas para a amostra física. Então, a ideia, o que tem sido discutido no âmbito da Convenção e do Protocolo de Nagoya, é criar um novo sistema para DSI. Como dito, a posição do Brasil é no sentido de defender a inclusão,
E esse é considerado um dos temas mais relevantes da COP15. E tem razão de ser. Porque, perceba, se muitas empresas, e nós até temos visto já no nosso dia a dia, muitas empresas que usam apenas DSI, né, no acesso ao patrimônio genético, e se essa é a tendência do futuro, né, isso quer dizer que, se DSI não for incluída no âmbito do protocolo de Nagoya, pode ser que o sistema internacional de repartição de benefício, ele simplesmente se torne um papel em branco, e ele nem sirva mais. Porque, na verdade, o acesso ao patrimônio genético terá mudado de forma, né? E isso acontece com o desenvolvimento tecnológico. E é um desafio do direito. O direito ele precisa seguir, precisa achar novas soluções para garantir os valores fundamentais, né, que o direito precisa proteger. Ainda a questão com relação ao escopo da lei e quanto ao material genético humano. Desde 1995, a Convenção da Diversidade Biológica já havia decidido que o recurso genético humano estava fora do escopo. O protocolo de Nagoya segue o mesmo entendimento. E a lei brasileira, expressamente em seu artigo 14, né, afirma que a lei não se aplica ao patrimônio genético humano. E agora, aspectos práticos. Tudo bem, mas como saber se a planta que eu estou pesquisando, né, ela faz parte do patrimônio genético brasileiro? E aqui nós temos algumas listas de referência, elas não são uma base de dados oficial, mas elas servem de referência para o pesquisador. Temos de nacional a lista do Reflora. Da fauna, temos também a lista do Reflora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Temos o Plants of the World, US Plant Germplasm e o Banco de Dados de Plantas da África. Essas listas elas devem ser utilizadas apenas como referência e vale salientar que elas estão em constante atualização. Aqui outras listas para consultas, né? A lista de espécies ameaçadas de extinção, né? Se é uma espécie ameaçada de extinção, ela é considerada patrimônio genético brasileiro. E existem também algumas listas do mapa, né? Que também servem como referência. Aqui nós mostramos um exemplo, fizemos uma pesquisa utilizando a base de dados do Reflora, colocamos o nome andiroba, e aí para você ver, a andiroba, ela é considerada, né, como nativa do Brasil, tem o centro de origem no Brasil. Então, isso aqui, né, você vê, o resultado simboliza para o pesquisador que sim, ela é nativa, né? Então, teoricamente, está no escopo da lei, né? E caso o pesquisador realize uma pesquisa ou desenvolvimento com a andiroba e alcance um dos marcos, né, dos marcos do cadastro, né, será necessário um cadastro do CIGEM. O caso peculiar do micro-organismo. Os micro-organismos, eles seguem uma regra diferente, né? O que importa para eles, para definir se eles farão parte do patrimônio genético brasileiro, se foi isolado a partir de substratos do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental, né? Se for encontrado em alguma dessas áreas no Brasil, sim, né, é parte do patrimônio genético brasileiro. Se, por exemplo, ele for coletado, isolado, a partir de um substrato no território da França, que você trouxe para o Brasil, houve importação, não é considerado, não estará no escopo da lei. O caso dos patógenos, né? Os patógenos obtidos de amostra humana, né? Um vírus, uma bactéria presente no intestino, em um tecido, né? É parte da biodiversidade brasileira. Isso é um ponto mais cinzento, porque perceba, o corpo humano em si, como já comentamos, ele está fora, o patrimônio genético ele está fora da incidência da lei, né? Então, iremos considerar a regra do micro-organismo, e considerando a regra do micro-organismo, né, o corpo humano ele seria considerado, digamos, território nacional, né,
Nossa recomendação tem sido a realização do cadastro como PG brasileiro, né, sendo encontrada, né, esse patógeno, digamos, uma bactéria no intestino de uma pessoa no Brasil, né, recomendamos a realização do cadastro como PG brasileiro, mas consideramos um ponto polêmico, numa zona cinzenta. Aqui, o objetivo é reforçar o pesquisador os marcos, né? Os marcos do cadastro prévio, principalmente envio de amostra, e aqui quando falo do envio, é envio ou remessa, né? As duas figuras previstas na lei. Divulgação de resultados, muito importante, e vou detalhar adiante todas essas formas de divulgação de resultados que os pesquisadores precisam ter em mente, né? Que antes de divulgar os resultados, é preciso de um cadastro, pedido de patente, né, ou qualquer direito de propriedade intelectual e comercialização. Caso exista uma pesquisa de desenvolvimento com patrimônio genético, mas não exista a intenção, isso aqui é uma parte muito importante, não existe a intenção de envio, publicação, né, divulgação de resultados, pedido de patente ou comercialização, o cadastro não precisa ser realizado, né? Esses momentos precisam estar muito claros para o pesquisador. Aqui um exemplo de uma reportagem, cuidado ao divulgar os resultados. Olha, maracujá alho apresenta resultados favoráveis ao tratamento do mal de Parkinson em pesquisa cearense. O projeto tem como base conhecimentos populares da região do Cerrado. Perceba, o maracujá alho ele é uma planta, né, nativa do Brasil, né? Então, nesse caso, aí você pergunta, nossa, Bruna, mas houve divulgação de resultado? Sim, no mínimo, houve uma divulgação de um resultado parcial. E perceba que divulgação de resultado, quando a lei fala, ela não é apenas em meios científicos, ela é qualquer meio de comunicação. Então, pode ser pela internet, uma reportagem, uma entrevista, uma mera entrevista que você fez falando dos resultados de sua pesquisa. Todos esses momentos de divulgação de resultado, o pesquisador precisa ter em mente. Então, aqui, e perceba que aqui, além disso, e ainda informa que houve acesso ao CPA. Então, é possível que esse pesquisador, além do cadastro prévio do CIGEM, ele teria que ter obtido consentimento prévio informado para acesso ao CPA nessa pesquisa, né? Ponto de atenção. Formas de divulgação de resultado. Como falei, a divulgação de resultados, seja ela pode ser final ou parcial, em congressos, meios científicos, divulgação de posters, publicações em jornais, revistas, artigos científicos e divulgação em rádio, TV, internet, todos os meios de comunicação. E aí também vem tese, dissertação, monografia, todas essas formas são consideradas divulgação de resultado, né? E antes da divulgação de resultado, que é um marco, como eu comentava, um dos marcos para o cadastro, é preciso que exista, né, o cadastro da pesquisa no CIGEM. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo, né, é um vídeo que fala um pouco sobre divulgação de resultados, eu achei ele muito interessante. Eu convido vocês a assistirem comigo. É um videozinho curto. O jambu, natural da região amazônica, é conhecido também como agrião do Pará. A espécie é muito popular na culinária do norte do país. Está no legítimo tacacá, caldo preparado com sumo de mandioca brava, goma de tapioca e finalizado com camarão seco. O jambu é ingrediente também da receita do pato no tucupi. As pessoas que consomem receitas, pratos com jambu, costumam experimentar uma sensação de dormência, de formigamento na língua. E foi justamente isto
que atraiu os pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Eles passaram a estudar uma propriedade muito importante desta planta, o efeito anestésico. O pesquisador Rodney Rodrigues coordena a divisão de Química de Produtos Naturais do CPQ-BA, Centro de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas ligado à Unicamp. Ele conta que os ensaios científicos com o jambu começaram há cerca de uma década. No estudo mais recente, a equipe coordenada pelo farmacêutico desenvolveu uma tecnologia para clarear e purificar o extrato de jambu. O nosso extrato, ele apresenta uma característica de ter uma cor verde intensa, oriunda de pigmentos das plantas, né? Então, nesse caso, para algumas aplicações, essa coloração ela é indesejável. Então, a nossa tecnologia foi uma tecnologia que foi proposta para remoção desses pigmentos, que permite aplicação em produtos cosméticos, no qual a cor é indesejada. O nosso projeto pretendia avaliar a ação anestésica originalmente, nós focamos nessa ação, e a gente, com a purificação, a remoção dos pigmentos, a gente verificou que houve uma intensificação da ação anestésica. O pesquisador conta que a tecnologia de clareamento e purificação do extrato de jambu atraiu empresas interessadas em explorar novos usos da planta. Um uso bastante interessante que está havendo uma demanda, um pré-anestésico para tatuagem, por exemplo, e também para ceras depilatórias. São algumas ações inovadoras que estão sendo propostas para esse projeto. Rodney Rodrigues vê com entusiasmo o universo ofertado pela biodiversidade brasileira no campo da pesquisa com as plantas nativas. O Brasil é um celeiro de possibilidades, de moléculas que estão disponíveis para serem empregadas em laboratório. Eu acho que a importância dessa pesquisa é o fato de que a gente está ofertando ao mercado uma tecnologia que não agride o meio ambiente. E estamos assim caminhando em relação a atingir o máximo que isso poderia nos possibilitar. Algumas, né, após assistirmos esse videozinho, eu tenho algumas provocações, né? Foi uma entrevista feita com um pesquisador, né, sobre o jambu, uma pesquisa sendo realizada, na verdade, um desenvolvimento tecnológico, porque existe vislumbra-se, né, uma aplicação comercial até do jambu, usando um método de purificação, de extração do óleo de uma espécie nativa do Brasil. Nesse caso, há uma divulgação de resultados? Sim, no mínimo resultados parciais. Isso significa o quê? Isso significa que esse pesquisador, que essa pesquisa, né, ela deveria ter sido, não sabemos se foi, mas ela deveria ter sido previamente cadastrada no CIGEM antes da divulgação desses resultados. Houve um desenvolvimento tecnológico, o uso de uma planta nativa, e houve divulgação de resultados, né? Então, assim, eu trouxe esses exemplos para ficar muito claro para o pesquisador que não é simplesmente, reforço, não é simplesmente a divulgação em meios científicos, né? Qualquer divulgação, né, deve ser considerada, né, obrigação, o cadastro prévio será obrigatório. O decreto 8776 de 2016, 8772 de 2016 e algumas orientações normativas, orientações técnicas do CIGEM, trazem algumas atividades que não são consideradas acesso e não precisam de cadastro. Eu trouxe algumas aqui, por exemplo, extração por método de moagem, prensagem ou sangria que resulte em óleos fixos. Um óleo de resina, por exemplo, extraído das árvores de copaí.
Um teste que visa oferir taxa de mortalidade, crescimento ou multiplicação de parasitas, agentes patogênicos, pragas. Outro exemplo também, testes de laboratórios que são utilizados para a identificação de bactéria, coliformes fecais. Todos esses testes, eles não são considerados acesso, porque, na verdade, não existe uma pesquisa efetiva, né, sobre essas substâncias. Também a caracterização físico-química para a determinação de informação nutricional. Outras atividades que também não são consideradas acesso. Purificação de óleos fixos, que resultam em um produto cujas características sejam idênticas às da matéria-prima original. Um outro também muito importante para os pesquisadores é a realização de testes que usam o patrimônio genético exclusivamente na condição de organismo-alvo. E aqui um exemplo, um teste de defensivos agrícolas contra um determinado inseto. Nesse caso, o que se pretende verificar é se o inseto morreu ou não morreu. Mas a pesquisa, na verdade, ela não está centrada no inseto, que, digamos assim, poderia ser considerado patrimônio genético brasileiro. Nesse caso, essas pesquisas realizadas com organismo-alvo, elas não são consideradas acesso. Entretanto, se essas atividades, elas fizerem parte de um processo de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, é possível a gente visualizar um exemplo dessa reportagem que nós assistimos. Nessa reportagem, existe uma extração do óleo do jambu, né? Que, se fosse a simples extração do óleo de uma espécie nativa, isoladamente, não seria considerado acesso. Mas perceba que essa extração, ela está no âmbito de uma pesquisa e desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Então, isso quer dizer que sim, né? Nesse caso, esse tipo de extração de óleo fixo é considerado acesso para fins da Lei 13.123. Outras atividades que não precisam ser cadastradas, a mera leitura ou consulta de informações de origem genética em bancos de dados nacionais, internacionais, pesquisas que envolvam organismos exóticos. Perceba, a lei, ela engloba o patrimônio genético brasileiro, né? CTA brasileiro. Se estamos falando de uma espécie com centro de origem na França, na Suíça, né, em qualquer outro país, né, não faz parte do escopo dessa lei. É possível que exista uma aplicação do protocolo de Nagoya, e aí, conforme o caso, é preciso avaliar se aquele país é signatário do protocolo, se possui uma legislação interna de ABS, mas, com relação à lei brasileira, né, não se aplica. Um outro exemplo é a identificação de organismo antes de ser incorporado ao acervo de uma coleção em situ. Novamente, atividades que precisam ser cadastradas. Já comentamos que a pesquisa básica, né, não só a pesquisa aplicada, mas a pesquisa básica, né, estão no escopo da nossa legislação. Pesquisas que envolvam sequência genética digital, né, de organismos nativos no Brasil. E aqui um ponto de atenção para os pesquisadores, né? Caso o pesquisador realize um sequenciamento e envie para um dos bancos públicos, né, o GenBank, o European Nucleotide Archive, aquela publicação no banco será considerada uma divulgação, como se fosse uma divulgação de resultado. Isso significa que o pesquisador, né, ele precisa realizar o cadastro no CIGEM previamente. Da mesma forma, né, se o pesquisador utilizar sequências genéticas digitais de espécies brasileiras em sua pesquisa, né, deve ser cadastrado no CIGEM. Quanto ao conhecimento tradicional associado, eu trouxe alguns pontos mais importantes, né, que o pesquisador precisa ter mais atenção. A ideia é que esse tema ele seja de fato aprofundado na próxima aula, né? Será uma aula totalmente dedicada a isso. E aqui eu reforço o conceito já trazido pela Anitta e pelo João na aula deles, do conceito de conhecimento tradicional associado, que é uma informação ou prática de população indígena
comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre propriedades ou usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético. Então, o que o pesquisador ele precisa ter em mente nesse caso é a origem, né? A origem do CTA. O CTA ele pode ser de origem identificável, quando ele é obtido diretamente do provedor, né, de uma comunidade específica. Ou também será considerado de origem identificável se o pesquisador teve acesso àquela informação a partir de fontes secundárias, como publicação científica, literária, jornais, revistas, rádio e TV. Ou origem não identificável, quando não é possível vincular a origem do CTA a pelo menos uma população, comunidade ou agricultor tradicional. E nós veremos que essa identificação do CTA, né, essa classificação, ela é muito importante para o cadastro. No caso de pesquisa e desenvolvimento com o uso de CTA, o pesquisador ele deverá realizar o cadastro no SIGEN, né, assim como o patrimônio genético, o CTA, né, associado, o conhecimento tradicional associado àquele, também deve ser registrado. Caso o CTA seja de origem identificável, né, será preciso identificar a espécie e o local de origem, além, e aqui muito importante, de obter o consentimento prévio informado junto à comunidade ou população indígena, né? De acordo com a lei, não será necessário o consentimento prévio informado para o CTA de origem não identificável. Um ponto de atenção mas o que é? Não se pode perguntar, Bruna, mas o que é esse consentimento prévio informado? E a lei também traz esse conceito. É um consentimento formal, previamente concedido. Então, antes de você começar a realizar suas pesquisas, né, utilizando essa forma, o conhecimento tradicional, é preciso de um consentimento formal pela população indígena, comunidade tradicional, segundo seus usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários. Citamos aqui algumas formas também de comprovação, né? Isso é algo de muitas dúvidas dos pesquisadores, né? Como eu comprovo esse consentimento prévio, né? A lei traz algumas formas. A assinatura de termo de consentimento prévio, um registro audiovisual do consentimento, um parecer do órgão oficial competente, ou a adesão na forma prevista em um protocolo comunitário. Ponto de atenção ao CTA. Importantíssimo lembrar isso para o pesquisador. Se o pesquisador ele fizer um cadastro, como pesquisador no SIGEN, e ele fizer um cadastro de um CTA de origem não identificável e posteriormente for verificado pela autoridade que o CTA é de origem identificável, isso quer dizer que era possível vincular aquele conhecimento a pelo menos uma comunidade, esse equívoco será considerado um vício insanável. Da mesma forma, o cadastro da espécie como apenas patrimônio genético, quando, na verdade, a autoridade ela verificar que era um conhecimento tradicional, que existia um conhecimento tradicional associado de origem identificável, também será considerado um vício insanável. Mas vamos explicar. E qual é onde esse vício insanável ele será aplicado, vamos assim, a identificação do vício insanável, num eventual procedimento, o SIGEN, existe um procedimento interno, administrativo, de verificação de irregularidades. E, nesse caso, havendo uma dessas situações, né, já levará ao automático cancelamento do cadastro e o encaminhamento do processo para a autoridade fiscalizadora. Sendo questões tão sensíveis e relevantes, nossa recomendação é que o pesquisador ele busque esgotar todas as possibilidades possíveis de identificação de CTA. Figura presente na lei e muito importante para o pesquisador, né, é a remessa de amostra, que ocorre em quais situações? Quando, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas esteja realizando uma pesquisa em parceria com uma universidade francesa,
e pretende transferir uma amostra, fazer uma transferência de amostra para fins de pesquisa. Nesse caso, a lei traz essa figura da remessa de amostras. Existe uma transferência de responsabilidade nesse caso, então, quer dizer, qualquer coisa que aconteça com a amostra, como, por exemplo, um extravio, será de responsabilidade da instituição de destino. Esse cadastro da amostra precisa ser prévio. E outra situação também, que será precisa remessa de amostra, é no caso de acesso realizado no exterior por aluno ou pesquisador brasileiro. Vou detalhar mais um pouco esse universo da remessa, que é muito importante para o pesquisador. A remessa, como eu disse, ela precisa de cadastro prévio no SIGEM, né? Para o pesquisador, para que ele consiga enviar, fazer essa remessa da amostra, ele precisa de 3 documentos acompanhando a amostra. Primeiro, é o comprovante de cadastro no SIGEM. Segundo, é o termo de transferência de material, já eu explico o que se trata esse TTM. E o terceiro é a guia de remessa, né? O termo de transferência de material, ele é um instrumento firmado entre o remetente, né, a instituição nacional que está enviando a amostra do patrimônio genético brasileiro, e a instituição destinatária para a remessa para o exterior, de uma ou mais remessas. O TTM, ele tem uma validade de 10 anos, e é possível utilizar um único TTM para efetuar múltiplas remessas para a mesma instituição. Isso significa que, se nesse ano a UFAM está realizando uma pesquisa com o Jambu e remete, né, para uma instituição localizada na França, uma instituição parceira de pesquisa, mas no próximo ano esteja realizando uma pesquisa com outra espécie nativa e pretenda enviar, né, para essa mesma instituição, nós estamos falando da mesma instituição, uma outra amostra, né, é possível utilizar o mesmo TTM. Então, a única coisa que mudará é a guia de remessa, que, como veremos adiante, a guia de remessa, ela consta a identificação da espécie, né, da espécie que está sendo transferida. O TTM, ele é mais genérico, e a assinatura dos representantes legais, ele será apenas no TTM. Então, isso significa que não será preciso, né, em cada remessa, né, a assinatura dos representantes legais, porque isso seria uma burocracia a mais, né? A assinatura é só necessária para o TTM. A resolução do CGEM número 12, de 2018, aprova um modelo de TTM, né, com algumas cláusulas obrigatórias que devem constar nesse contrato. Que algumas informações que devem constar no TTM. Informações sobre o remetente, destinatário, a amostra e uso pretendido. E algumas cláusulas, como eu falei, que são obrigatórias, né, que será interpretada de acordo com as leis brasileiras. No caso de litígio, o foro competente será o do Brasil, admitindo-se a arbitragem acordada entre as partes, e a instituição destinatária do PG não será considerada provedora. Também deve conter cláusula que informe sobre o acesso ao CTA, autorize ou vede o repasse de amostra a terceiros. E aqui um ponto de atenção. Para que haja o reenvio da amostra, então, o que seria esse reenvio? A UFAM, ela envia uma amostra para uma universidade da França, e essa universidade da França, ela pretende reenviar para uma outra instituição, a mesma amostra. Essa terceira instituição aqui do exterior, ela precisa, né, constar expressamente no TTM original. Caso não conste, né, haverá necessidade de se firmar um novo TTM. Então, é um ponto bem importante para o pesquisador. Eu trouxe aqui, só a título de exemplo, 1 minuto de TTM, não sei se, né, todos estão familiarizados, como já viram um TTM. Aqui eu sinalizo a identificação do remetente, destinatário, todas as cláusulas obrigatórias, né? Ele é bicolunado, português e inglês, né? Porque como são com instituições estrangeiras, existe essa necessidade de se usar em inglês, informar sobre o consentimento prévio, e perceba aqui que o TTM é o instrumento jurídico que precisa da assinatura dos representantes legais, né? Diferentemente do guia de remessa, que não existe essa necessidade.
trouxe também um exemplo de guia de remessa, que aqui vocês percebem, né, que cada amostra, o TTM é o mesmo, mas você pode usar guias de remessas diferentes, né, como o TTM ele tem uma validade de 10 anos, e na guia de remessa é que existirá a identificação da espécie, isso quer dizer, o detalhamento, né, o local de obtenção, tipo de amostra, quantidade, objetivo. Isso aqui só a título exemplificativo, né, para vocês terem uma ideia, né, de como é um TTM e uma guia de remessa na prática. Às vezes a gente fica muito presa, né, na lei, na letra da lei, mas é bom ver, né, o documento. Uso pretendido, repassa a terceiros. Aqui perceba novamente que não existe o nome da instituição, né, mas não existe um campo de assinatura. Então, os representantes legais, eles não precisam assinar a guia de remessa. Quanto ao envio de amostras, também é uma transferência, mas com um objetivo diferente, com o objetivo de uma prestação de serviço no exterior. Isso quer dizer, enquanto a remessa estamos falando de uma transferência para pesquisa ou desenvolvimento tecnológico com uma instituição parceira, aqui é uma mera prestação de serviço. A responsabilidade, né, sobre aquela amostra, ela permanecerá, ela subsistirá com a instituição nacional. A lei não fala em um instrumento jurídico específico que deve ser usado para o envio de amostra, né, fala simplesmente instrumento jurídico de forma genérica, mas existem algumas cláusulas, né, previstas no decreto que são obrigatórias para esse tipo de contrato. Diferentemente da remessa, a amostra ela não segue, ela não precisa de um cadastro no SIGEM, né? Ela simplesmente ela segue apenas com esse instrumento jurídico, e é suficiente. Apenas a título de curiosidade, o instrumento jurídico ele não será obrigatório nos casos de envio de amostra para sequenciamento genético no exterior. Existe uma previsão legal expressa nesse sentido. Algumas informações, né, como eu falei, a lei fala que é um instrumento jurídico de forma genérica, mas existem algumas informações que devem constar nesse instrumento de envio, né, e aqui destaco algumas delas que considero importantes, como cláusulas obrigatórias nesse contrato, como a obrigação de devolver ou destruir as amostras enviadas, né, que a destinatária tem essa obrigação, cláusulas proibindo a instituição parceira ou contratada de repassar a amostra do patrimônio genético, utilizar a amostra, né, para um outro fim, né, que não seja especificado no contrato, explorar economicamente produto intermediário ou acabado ou material reprodutivo decorrente do acesso, ou requerer qualquer tipo de direito de propriedade intelectual. São algumas cláusulas, né, obrigatórias que devem estar previstas nesse instrumento jurídico, né, que, em geral, é um contrato de prestação de serviço. Aqui é simplesmente um compilado das principais diferenças entre remessa e envio que o pesquisador precisa ter em mente, né? A remessa ela precisa de um cadastro prévio. Para a remessa acontecer, né, para a transferência acontecer, será necessário um comprovante de cadastro no SIGEM. O envio não será necessário. O envio pode ser feito simplesmente com um instrumento jurídico, né, sem que haja necessidade de comprovação do cadastro. A amostra ela é acompanhada de TTM, né? No caso do envio, existe esse instrumento jurídico, que, em geral, é um contrato de prestação de serviço. Na remessa, a transferência de responsabilidade da amostra para o destinatário. No caso do envio, não. A responsabilidade continua com a instituição brasileira nacional. Na remessa, há um comprovante específico de cadastro. No caso do envio, não existe. E, como eu disse, há uma existência desse comprovante acompanhar a amostra. Recapitulando, a remessa, para acontecer, ela precisa de 3 documentos: o TTM, o comprovante de cadastro no SIGEM e a guia de remessa. E a amostra no caso da remessa, a amostra pode permanecer na instituição destinatária.
Já no envio, a amostra precisa ser destruída ou devolvida. Aqui uma pergunta a fim de provocação. Nós vimos que a transferência, né, para o exterior de uma amostra, né, a lei traz esses instrumentos legais, né, tanto da remessa como do envio. A transferência para o exterior, a fins de pesquisa, prestação de serviço. Mas e com relação à DSI, né, eu posso enviar livremente uma sequência digital de PG brasileiro para estudo, né, para uma instituição no exterior, eu preciso de um TTM. Isso quer dizer, se eu enviar por e-mail uma sequência genética digital, né, do PG, de uma espécie da biodiversidade brasileira, eu preciso cadastrar aquilo no CEGEM antes de enviar por e-mail, né? Esse tema, ele foi abordado e o CEGEM entende que não, que o envio de sequências genéticas por e-mail, né, não precisa de firmar, não será preciso de um TTM. O IBAMA, nessa mesma reunião, expressou um entendimento contrário, mas como o CEGEM acaba que é o órgão normativo, né, de toda essa legislação de acesso e repartição de benefício, e também é a última instância, né, de recursos, inclusive até de multas aplicadas pelo próprio IBAMA, nós entendemos que o entendimento do CEGEM deve prevalecer. Então, o entendimento, né, atual no sentido que, num caso de envio por e-mail de uma sequência digital com um PG brasileiro, não é preciso, né, firmar um TTM ou fazer um cadastro no CEGEM. E aqui o caso da autorização. Em alguns casos específicos, a lei menciona aqui, porque no CEGEM a gente está falando de cadastro, né? Aqui é necessário uma autorização prévia. Em alguns casos específicos, quando a Instituição Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, pública ou privada, né, ela esteja em associação com uma pessoa jurídica sediada no exterior, uma parceria com uma universidade situada no exterior, ou uma pessoa natural, um pesquisador, né, associado, financiado ou contratado por uma pessoa jurídica sediada no exterior, ele acesse o PG ou CTA brasileiro em área indispensável à segurança nacional, né, e aqui seria o quê? Faixa de fronteira e ilhas oceânicas. Nesse caso, será necessária uma anuência específica do Conselho de Defesa Nacional. Assim como, se essa pesquisa ocorrer em águas jurisdicionais brasileiras, plataforma continental ou zona econômica exclusiva, será necessária a anuência da autoridade marítima do Comando da Marinha. Então, é mais uma preocupação que o pesquisador precisa ter em mente, né? Que pode ser que exista uma demora, porque essa autorização, conforme vamos ver adiante, ela é feita dentro do CEGEM. Então, você começa a fazer o cadastro da sua pesquisa, né, e vai aparecer, né, onde foi coletado, por exemplo. Você indicando que foi uma faixa de fronteira, já o CEGEM automaticamente, né, remete a uma anuência do Comando da Marinha ou do Conselho de Defesa Nacional, né? E o cadastro de acesso ou remessa, ele não será concluído até que se obtenha essa anuência. Uma pergunta, né? Pergunta de caráter bem prático, que eu tenho certeza que acontece muito no dia a dia de vocês. Caso o pesquisador brasileiro ele receba uma bolsa de instituição estrangeira, certo? E pretenda acessar o PG brasileiro, fazendo uma pesquisa com o PG brasileiro, situado em uma faixa de fronteira. Será necessária uma autorização? Nesse caso, o pesquisador brasileiro é uma pessoa natural brasileira. Se ele recebe uma bolsa, é um financiamento, bolsa de instituição estrangeira, é um financiamento vindo do exterior. Existe acesso, PG brasileiro, faixa de fronteira, né? Então, nesse caso, sim, será necessária uma autorização do Conselho de Defesa Nacional, que, conforme dito anteriormente, essa autorização será dentro do próprio sistema do CEGEM.
O decreto 8772, ele já existia uma previsão de que as pesquisas sem fins econômicos, elas deveriam ter um cadastro mais simplificado, justamente pensando nos pesquisadores, né? O artigo 22A já existia essa previsão, né? Que seria lançado um módulo de pesquisa científica. Algumas resoluções do CEGEM, e aí coloquei essa apenas a título de exemplo, já existiam algumas formas alternativas facilitando o cadastro para esses tipos de pesquisa. E uma boa notícia, né? Porque, enfim, no meio de tanta burocracia, de tanta papelada, a boa notícia é que este ano foi lançado, finalmente, o módulo CNPq-CIGEM, uma versão simplificada e trazida, né, com o objetivo de desburocratizar e garantir maior segurança jurídica aos pesquisadores. Foi recente, acho que foi em abril desse ano, e a ideia é que as pesquisas sem fins, né, sem fins de exploração econômica sejam feitas através desse módulo. Atualmente, esse módulo ainda se encontra em fase de teste, mas já é uma boa notícia para o pesquisador. Apesar disso, né, apesar de ser um módulo simplificado e que, com certeza, vai facilitar a vida do pesquisador, as informações, né, o pesquisador continuará obrigado a prestar algumas informações que estão previstas em lei. Então, aqui, elenco as informações que o pesquisador precisará ter em mente. Identificação do usuário, informações sobre patrimônio genético, as atividades de pesquisa, isso não vai mudar. O número do cadastro, da autorização anterior, comprovação da obtenção do consentimento prévio informado, também não vai mudar. Solicitação de reconhecimento de hipótese legal de sigilo, né, quando exista um requerimento do usuário, né? Então, mesmo que o horizonte seja positivo, né, nessa questão desse novo módulo CNPq-CIGEM, o pesquisador precisa continuar atento, né, para fornecer essas informações. Quanto ao CISBio, o CISBio é um sistema diferente e a ideia aqui é simplesmente dar uma pincelada nele, falar rapidamente, né? Quando a coleta de uma espécie da biodiversidade ela ocorra em unidade de conservação federal, será necessária uma autorização específica do CISBio. Coletas no caso, simplesmente quando ocorra em uns 6 federais. Mas no caso de coleta de vegetais hidróbios, exemplo, fitoplâncton, ou coleta de espécies que constem na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção, nesses 2 últimos casos, né, sendo a coleta em qualquer lugar do território brasileiro, deve existir essa solicitação de autorização do CISBio. Vale salientar, né, um ponto de atenção para os pesquisadores, é que o CISBio ele é um sistema que engloba apenas os 6 federais, né? Cada estado da federação ou município, cada um pode ter também suas U6, né? E aí, no caso, dependerá, provavelmente, se você for adquirir, for coletar uma espécie dentro de um UC municipal, é possível que, a depender da lei do município, também seja necessária uma outra autorização, né, do sistema municipal ou estadual. Então, nesse aspecto, o pesquisador também precisa estar atento. E por hoje é isso, e muito, muito obrigada. Bom, então eu vou passar para as perguntas que a gente tem aqui no chat. Tem uma pergunta que ela já foi respondida por escrito, mas vale a pena a gente falar dela ao vivo, porque é uma pergunta recorrente. Então, essa pergunta é a seguinte: quando uma pesquisa envolve vários cientistas, quem faz o cadastro? Apenas o coordenador do projeto ou todos os membros devem cadastrar nos seus CPFs? Em geral, não existe uma regra, né? A nossa recomendação é que uma pessoa centralize os cadastros, né?
para não existir um risco de múltiplos cadastros da mesma pesquisa. Então, a nossa recomendação é que seja o coordenador do projeto e que os outros integrantes, né, sejam adicionados no cadastro como membro da equipe. Mas é claro que cada instituição pode estabelecer uma pessoa responsável, que pode ser o coordenador do projeto ou não, para realizar os cadastros. Então, depende muito, né? Mas é uma coisa estabelecida internamente, né, para essa organização dos cadastros. Obrigada, Bruna. Uma segunda pergunta é: qual o procedimento para o envio de amostra bacteriológica no Brasil para identificação e testes biológicos? Remessa de amostra, no caso, ele está falando uma remessa de amostra para o exterior. Aqui não tem esse detalhe, mas provavelmente, né? Não, porque assim, a remessa dentro do território nacional, ela não precisa, né, seguir aquelas regrinhas de remessa, né, que estávamos falando, né? Simplesmente porque existe uma remessa para o exterior. Então, digamos que existe uma remessa dessa amostra de uma bactéria, que é considerada um patrimônio genético brasileiro para o exterior, né, deve e fizer parte de uma pesquisa específica, essa remessa, essa amostra, ela deve seguir de um comprovante, né, de cadastro no CIGEM, de um TTM, assinado pelos representantes legais da universidade aqui no Brasil, instituição brasileira e a instituição de fora, e uma guia de remessa, né, que essa guia é que ela vai identificar exatamente a bactéria, todas as características da bactéria, onde ela foi coletada e todos esses detalhes. Bruna, o Sidney, que fez a pergunta, ele está falando que é isso mesmo, no Brasil. Amostra bacteriológica no Brasil para identificação e testes biológicos. Certo. A questão é o seguinte: a identificação e teste biológico vai ser feito no Brasil também ou no exterior? Porque se for no Brasil, não existiria, né? Não existe essa, como é feito no Brasil, não existe essas mesmas obrigações, né? A obrigação prevista para a remessa, no caso, é para transferência de amostra para a instituição no exterior. Se uma instituição brasileira não segue as mesmas regras. Bom, a Cíntia levantou a mão aqui. Quem quiser fazer uma pergunta ao vivo, gente, online, é só levantar a mão. Eu vou liberar a Cíntia e depois a gente volta para as questões. Cíntia? Cíntia? Alô, alô? Cíntia? Ela fez a pergunta escrita, Estela? Ela levantou a mão para falar. Talvez ela tenha levantado por engano. Vamos continuar. Tem o Sidney também, levantou a mão. Vamos ver se o Sidney consegue falar. Sidney? Não sei o que está acontecendo. Gabi, você pode tentar, por favor, liberar o Sidney para falar? Ele está dizendo aqui que não tem acesso e para mim aparece que ele está com acesso. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Olá, bom dia, gente. Sou o Sidney, professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu gostaria de parabenizar pela excelente palestra. Eu sou o rapaz que está fazendo as perguntas aí da vinculação de micro-organismos no Brasil. Minhas dúvidas são: eu preciso enviar 2 amostras bacterianas para fazer o sequenciamento em São Paulo. Aí eu preciso saber se eu preciso seguir algum rito para não estar fazendo nada fora da legalidade. E a segunda pergunta eu estou solicitando algumas cepas bacterianas, ATCC, para fazer teste de atividade antimicrobiana. E eu preciso saber se o órgão que vai me ceder
as cepas também precisa de algum registro, alguma formulação para o envio de uma instituição para outra. Certo. Estela, a Manuela está com a mão levantada. Eu vou deixar ela se manifestar primeiro, depois eu me manifesto. Manuela, você Bom pode dia. falar. Apresenta a Manuela para os alunos antes de começar dela responder. Gente, a Manuela da Silva é pesquisadora da Fiocruz, ela vai ser responsável pela segunda parte da nossa aula. Ela é bióloga, doutora em engenharia de alimentos pela Unicamp e atualmente é gerente-geral do Biobanco Covid-19 da Fiocruz. Manuela, por favor. Obrigada, Bruna, e obrigada, Estela, pela apresentação. Sidney, essa é uma ótima, são boas perguntas, tá? A primeira questão é, dentro do país, como a Bruna já explicou muito bem, não há exigência, mas você tem que ver o nível nível de risco biológico, tá? Aí você tem que ver exatamente o que você tem que seguir. Então, aí são regras do Ministério da Saúde. Com relação à compra de linhagens ATCC, é o seguinte, a gente tem duas situações, tá? As pessoas acham, a TCC é uma coleção estrangeira, então é tudo exótico. Primeiro, tem que ver se realmente, de fato, é exótico, tá? Quando você adquire uma linhagem de fora, mesmo que ela seja de fora, se ela for patrimônio genético brasileiro, aí tem todas a regulamentação a ser seguida. Agora, se você está falando de comprar de uma outra instituição brasileira, uma coleção de culturas, né, brasileira, que tem essas linhagens, na verdade, dentro do Brasil, como a Bruna já explicou, não há nenhuma exigência. Agora, nós temos... a Fiocruz, por exemplo, a gente tem muitas coleções microbiológicas e a gente definiu internamente que mesmo dentro do Brasil, a gente usa o TTM, tá? Para simplificar a nossa vida, a gente tem um TTM único para o material dentro do Brasil e fora do Brasil, tá? Mas não é exigência legal, é só uma garantia para a coleção, para o usuário também. Não sei se eu respondi tuas perguntas, se você ainda tem mais alguma pergunta em relação a esse tema. Muito obrigado, ficou muito claro. E já aproveito a oportunidade para perguntar à senhora se você trabalha com salmonela, porque se a senhora trabalhar com salmonela, eu quero ver a possibilidade da compra ou doação de uma amostra para atividade de pesquisa. Desde já, muito obrigado. Nada, rapidamente, entra na página da Fiocruz, no portal da Fiocruz, a gente tem uma página de coleções biológicas e lá você vai encontrar o site de cada coleção microbiológica, inclusive uma específica, a gente tem a salmonela lá, mas você tem que procurar a coleção adequada, tá bom? Beleza, muito obrigado, bom dia. Obrigada pelo interesse. Obrigada, Manuela, obrigada, Sidney. Bom, então, lembrando, quem quiser falar, levanta a mãozinha, eu libero a fala, mas você também precisa tirar o seu microfone do mudo, tá bom? Bom, a gente tem mais aqui 9 minutinhos para fazer perguntas. Então, Bruna, mais perguntas para você. As autoridades estão fiscalizando o cumprimento da legislação? Por exemplo, a fiscalização de remessa? Você pode falar um pouco desse processo? Sim, estão fiscalizando. Esse ano foi lançada uma nova operação pelo IBAMA, né, a Terra Brasilis, inclusive foi bastante noticiada, né? Existem as operações se concentram em determinadas áreas, e a remessa é uma figura que ela é bastante fiscalizada, né? Então, sim, e já temos casos de aplicação de multa do IBAMA, tudo mais. Sim, existe fiscalização. O módulo CNPq-CIGEM é vinculado ao CIGEM?
Precisa fazer cadastro nos dois ou cadastro em um deles imediatamente vincula ao outro? Pelo que eu entendi, né, houve uma simulação, na data de lançamento houve uma simulação, e pelo que entendi, não será necessário, imagina, cadastrar nos dois, né? O objetivo do módulo é desburocratizar, né? Então, o cadastro no módulo CNPq-SIGEM já será válido, e haverá uma migração de todas as informações do módulo de SIGEM para esse novo módulo de pesquisa. Isso foi o que foi dito pelas autoridades. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Só um minuto. O TTM é assinado pela pessoa que está indicada como representante legal na plataforma do SIGEM? Pode ser diferente, né? Pode ser que o representante legal não seja outra pessoa. Por exemplo, numa instituição pública, o TTM geralmente seria assinado pelo quê? Pelo reitor. Mas é possível que o reitor, é claro que imagine, o reitor não deve assinar todos os TTMs, seria muito trabalho para ele. Então, deve existir um ato administrativo, né, delegando essa competência para uma outra pessoa. Mas podem ser pessoas diferentes, do SIGEM e do TTM. É possível fazer um único cadastro no SIGEM de um projeto maior que contemple vários subprojetos de acesso ao conhecimento tradicional associado? Sim, é possível que exista um projeto que, primeiro, existem vários resultados esperados, esse projeto ele se estenda no tempo, e a informação vai simplesmente sendo atualizada no sistema, que é a indicação, né? A indicação é que a informação esteja sempre atualizada com os resultados da pesquisa. Então, sim, é possível um projeto grande, né, que vai abarcando, digamos, outras pesquisas atreladas àquele projeto. Agora, recebi uma amostra doada pelo IBAMA, fruto de apreensão. Faço o registro no SIGEM normalmente? Uma amostra doada pelo IBAMA. Pelo IBAMA, que foi fruto de uma apreensão. Essa amostra, então, no caso, ela existe uma pesquisa e desenvolvimento sobre essa amostra, né? Isso aqui é o primeiro. Bem, você recebeu uma amostra do IBAMA, imagino que foi legalmente essa amostra. Era uma espécie do patrimônio genético brasileiro. Então, você tem uma intenção de realizar uma pesquisa e desenvolvimento sobre isso, e aí, mais importante, existe a intenção de divulgação de resultado, envio, pedido de patente ou comercialização com relação a essa amostra, né? Então, essas perguntas elas precisam ser respondidas, né, para saber se precisa ou não de um cadastro no SIGEM. O Anderson quer fazer uma pergunta. Anderson, te liberei aqui. Abre o seu microfone e pode falar, por favor. Anderson? Olá, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Justamente, eu recebi um exudato, né, de Copaíba, né? Eu trabalho com produtos naturais, e esse exudato foi fornecido pelo IBAMA, né? E eu tenho interesse em realizar projetos na linha de pesquisa utilizando esse material, né? Eu tenho o documento do IBAMA, né? E aí eu gostaria de saber como eu deveria fazer esse registro, que até o momento eu não consegui fazer o registro por várias situações que aconteceu na plataforma, né? Uma delas eu não conseguia migrar, né? Devido, por exemplo, a data de coleta, né? Ou localização não me permitia a falta da lembrança, né? Dessas informações não me permitia continuar o registro, né? E aí eu fiz um projeto único para englobar todas as plantas que eu coletei, até antes de 2015, né?
Então, nesse período, eu recebi esse exudato, né, do IBAMA, né, e eu tenho a documentação relacionada a isso. Como é que eu devo fazer? Obrigado. Primeiro, eu preciso saber, você pretende divulgar um resultado dessa pesquisa, né? Enviar, e aí eu envio ou remessa, transferir essa amostra para o exterior, para uma pesquisa associada a uma instituição lá fora, um pedido de patente ou comercialização, né? Isso aqui, eu primeiro preciso que você responda isso. Se você disser, sim, Bruno, eu quero divulgar já o resultado da pesquisa que eu estou fazendo com essa substância, esse exudato da copaíba, né, que foi doado pelo IBAMA. Então, sim, né, confirmando isso, primeiro haveria a obrigatoriedade do cadastro. Quanto a esses registros do cadastro, nós teremos um workshop que será na última aula. Eu imagino que muitas dessas dúvidas relacionadas ao sistema, ao SIGEM, né, elas poderão ser dirimidas lá, né, porque isso vai ser bem detalhado. Ok, obrigado. A ideia mesmo é fazer pesquisa, não tem nenhuma intenção de orientação para pedido de patente até o momento, né? Eu tenho esse material guardado no meu laboratório. Entendi, mas você ainda não quer realizar nenhuma divulgação de resultado dessa pesquisa, né? Não, ainda não. Então, não precisa se preocupar com esse cadastro agora. Pode ser que, num momento posterior, né, essa preocupação virá. Porque, é como eu falei, o que o pesquisador ele precisa ter em mente são esses marcos, né, obrigatórios para o cadastro, que é divulgação de resultado, e aí, lembrando, meios científicos ou não científicos, TV, jornal, internet, qualquer divulgação parcial ou final, envio ou remessa de amostra para o exterior, pedido de patente ou qualquer outro direito de propriedade intelectual e comercialização. Se, né, não atingir esses marcos, né, não existe obrigatoriedade de cadastro. Então, isso precisa ficar bem claro na mente do pesquisador, né? Nesse sentido, você está realizando uma pesquisa, né, sobre uma espécie do PG brasileiro, mas ainda não atingiu esses marcos. Então, não existe obrigatoriedade de cadastro ainda. Obrigada, Bruna. Poderia fazer mais uma pergunta? Deixa, Anderson, mas a gente já está no nosso limite. São 10h20. Tudo bem, pode fazer. Só mais uma pergunta. É a respeito do Cisbio. Quando eu devo fazer registro no Cisbio? É quando eu coleto, por exemplo, numa reserva? Normalmente, a minha coleta é dentro da reserva Duque, ou pode ser ao longo da estrada, vamos dizer, Manaus, Boa Vista, ou Manaus, Itacoatiara. Como é que eu devo proceder esse registro dessa coleta? Existe todo um sistema, né, do Cisbio, e no caso, sendo essa reserva Duque uma unidade da conservação, eu não sei se você está dizendo, é uma unidade de conservação federal, porque se pode ser estadual ou municipal, e aí teremos que analisar a legislação estadual ou municipal, para verificar como é essa licença, essa solicitação de coleta. É muito de caso a caso, essa análise. Obrigado. Obrigada, Anderson. Bruna, última pergunta, porque ela é super pontual e a gente fecha para um intervalo para voltar a Manuela na segunda parte. Pesquisas desenvolvidas antes da entrada em vigor da nova lei precisam ser regularizadas? Sim. A lei ela prevê a adequação e a regularização, né? A adequação é quando existiu um cadastro, já existiu um acesso, né, no âmbito da MP 2186 de 2001, e, na verdade, haverá uma adequação no âmbito da nova lei, da 13.123. Quando o acesso foi feito de forma irregular, né, será caso de regularização, e aí a empresa ou a instituição, depender do caso, ela deverá assinar alguns termos de compromisso, e assinando esses termos de compromisso, consegue, muitas vezes, abatimento ou isenção da multa que poderia ser aplicada. Obrigada, Bruna.